Opa, seja bem-vindos a mais um Papo com Propósito. A gente vai fazer um react de um vídeo aqui que já saiu já tem algum tempo aqui no YouTube, já vi várias coisas sobre ele, e eu achei interessante trazer ele aqui, a minha reação sobre como algumas pessoas andam despreparadas mesmo quando a questão é o evangelho, quando é o tema bíblico, né, cristão. E eu tô falando do vídeo aqui lá do canal Redcast, que é um ateu versus 32 cristãos. O vídeo lá com o Serjão do Foguete. Mas antes eu quero te convidar para você fazer parte aqui da comunidade O Papo com Propósito. Clica no botão aí para se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade junto conosco, é de graça, não paga nada, é você clicar, se inscrever, deixe seu like aqui, e eu tenho uma dúvida, eu gostaria que vocês comentassem aí abaixo se vocês já tiveram que debater com alguém sobre a sua fé, sobre explicar a sua fé, e também não se esqueça de deixar seu like aqui para fazer esse vídeo aí chegar para mais pessoas, mas vou deixar de enrolação, não vou reagir ao vídeo todo, porque tem mais de 2 horas de vídeo, mas eu separei alguns trechos aqui interessantes para a gente estar debatendo aí, beleza? Então, bora lá pro vídeo. E o primeiro tema que a gente vai ouvir aqui é: não existe prova geológica que tenha acontecido um dilúvio aí universal no mundo todo que tenha destruído o mundo. Então, vamos ver o que o Serjão traz aí como comprovações e vamos ver também o que o pessoal fala tentando explicar sobre isso. Bora lá. Olá, Serjão, tudo bem? Não, senta aqui primeiro. Senta aqui. Na hora que eu soltar, a gente faz. Olá, tudo bem? Tudo bom? Sou o Carlos Prazer. Júnior, você já me conhece. É prazer estar aqui falando com você. Bom, eu queria trazer um argumento para ti que me fez acreditar que o dilúvio de fato aconteceu. E eu queria que você preponderasse comigo, analisasse com base no seu conhecimento. Bom, eu estudo muito antropologia, eu costumo estudar muito questão dessas questões. Não, mas tudo bem, é uma conversa de internet, nós não estamos na academia. Não. Isso aqui é perigosíssimo, ainda mais hoje no YouTube existe uma diretriz muito grande de que se você falar de coisa que você não entende, cara, isso prejudica o canal do Júnior, Mas tá? você aproveita Bora que você lá. está no computador, você pode verificar o que eu tô falando. Não, nem tá ligado na internet, não. Não tem problema, vamos lá então. Eu quero trazer para você o seguinte, você conhece a história de Pompeia, né? Sim, já o que tive acontece? Legal, antes de você estar, digamos assim, feito as análises geológicas lá, você tem povos, Serjão, que, digamos assim, por exemplo, o povo romano, a carta de Plínio, já vinham grupos e pessoas falando A minha carta, eu não escrevi carta pra ninguém não, hein? a respeito desse acontecimento. É muito interessante porque muitas vezes antes, digamos, de uma grande descoberta dentro da geologia, você tem povos e civilizações contando a respeito de um acontecimento. E isso é muito bacana, a antropologia mostra. Isso é muito interessante, olha o que ele está falando. Ele está falando, na verdade, que uma das grandes provas, né, aí da antropologia para verificar se algo realmente aconteceu é quando você vê várias pessoas de várias partes do mundo, às vezes pessoas que nem tiveram contato uma com a outra, principalmente naquela época, né, que não existia meio de comunicação direito entre uma civilização e outra, quando elas relatam a mesma coisa. E isso é interessante porque é uma forma de comprovar realmente uma existência, um acontecimento de alguma coisa. Então, é uma prova não somente à luz das escrituras, né, à luz da Bíblia, sobre algum acontecimento. Muito isso. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre o dilúvio, e para mim o que me fascina a respeito disso, nós temos mais de 200 povos diferentes que contam uma história extremamente similar, não é exatamente a mesma história, obviamente. Aí a gente tá falando de dilúvios locais, né? Calma aí, posso só concluir o argumento? A gente pode entrar nessa questão do dilúvio global e local. Então você tem 200 povos, você tem pessoas tanto na Oceania, você tem pessoas na Ásia, você tem os Incas, os Maias, o próprio épico de Gilgamesh, que fala sobre isso. Você tem religiões como islamismo, cristianismo, judaísmo, entre vários. E outra coisa, né, antes da gente continuar com o vídeo aqui, eu gosto sempre de falar que é o seguinte: a gente não deve buscar explicações científicas para o que aconteceu na Bíblia. Ou você acredita e confia na palavra de Deus, na Bíblia, que é dita como a palavra de Deus, ou você é um cristão, é um crente, né? Você acredita em Deus, mas precisa ser provado naquilo, né? E não tem como a gente provar a existência de Deus com base em, poxa, a ciência comprovou que esse elemento aqui é a prova de que Deus existe. Não, a existência de Deus ela é comprovada a partir de experiências que a gente tem com eles. Eu tenho experiências, você pode não ter. Nesse vídeo aqui o intuito não é simplesmente falar, poxa, que a ciência provou que Deus existe, porque a ciência nunca vai provar, o humano nunca vai provar a existência do divino, porque foi o divino que criou o humano, entende? Então a gente vai viver a vida inteira tentando buscar cientificamente provas biológicas e que seja de que Deus existe, sendo que a gente não consegue nem sequer explorar uma galáxia próxima da gente, porque é biologicamente impossível isso acontecer. Então, é mais um debate entre o que cada um acredita. Então, eu penso o seguinte: ou você acredita e confia no que a Bíblia, que a palavra de Deus diz, ou você vai passar a vida inteira aí sendo somente crente. Poxa, eu creio que Deus existe, mas eu ainda preciso provar que ele existe. E aí isso não faz sentido, como se diz, a fé, né, a religião. Vários grupos que contam a história de um dilúvio global. Isso dentro da antropologia, o que traz e me faz também pensar a respeito disso, é que, de fato, isso mostra o quê, Serjão? Que existe uma memória, olha que interessante. Parece
uma memória global de um acontecimento que todos os povos, de alguma forma, ficaram sabendo dele. Então, esse é um argumento que eu considero, e eu gostaria que você, de forma honesta, e eu acredito que você seja uma pessoa honesta, avaliasse, porque assim, analisa comigo. Isso é muito interessante, olha o respeito, né, mútuo com um com o outro, né, e a gente vai ver aqui que nem todo mundo é assim. 200 povos contam uma história extremamente similar. Eles falam que tem uma embarcação, alguns falam que é uma arca, outros falam que é um barco, que teve um escolhido. Eu posso colocar pra você, é fascinante ver que tantos povos falaram a respeito disso. Será que todos esses povos mentiram, Sérgio? Bora lá. Aí, cara, a gente entra no mesmo caso que eu estudo muito hoje, que ouço muito e que debato muito, que é a mesma coisa da ufologia. Legal. Isso aí, pra mim, cai na mesmo caso da ufologia. O que a gente tem, a gente termina aqui. O que a gente tem são relatos, cara. Então, hoje, por exemplo, a ufologia, ela é totalmente calcada em relatos. E aí o pessoal fala, um dos argumentos que os ufólogos usam é exatamente esse. É fato. Mas vamos lá, pode cair na mesma questão do, poxa, extraterrestre existe ou não? Pô, não existe, mas muitas pessoas já relataram ter visto algo. Acaba que é interessante porque, por exemplo, poxa, um OVNI, né? Poxa, todo mundo já relatou ver OVNI, mas OVNI nada mais é do que um objeto voador, vamos dizer, pelo nome mesmo já fala, né? Objeto voador não identificado. Por exemplo, dependendo se o céu estiver muito limpo e se estiver na rota ali onde você estiver, se você olhar para o céu, você pode ver a estação espacial. E a estação espacial não é igual um avião, ela não pisca, né? Não tem a luzinha verde e vermelho para direcionar aí para que lado que o avião tá. Não tem essa luz que fica piscando. E quando você olha para o céu, é a mesma coisa de uma estrela se movendo, né? Ela não pisca, ela brilha constante porque ela está refletindo a luz do sol. Então, poxa, eu vou olhar aquilo e falar, pô, aquilo ali é um ET. Quando o Elon Musk começou a lançar os satélites dele lá, né? São milhares de satélites andando um enfileirado do outro, assim, parecendo um trem de ferro. Quando você olha para aquilo, você fala, aquilo ali é um ET. Mas são relatos, assim como o dilúvio, faz sentido porque há relatos, né? Poxa, da mesma forma que eu falo, poxa, eu vi algo no céu brilhando que eu não sei explicar, o pai trouxe aí, existem pessoas, né, em várias civilizações que viram relatam uma grande chuva, uma grande inundação, um barco grande, né, uma arca, enfim, são relatos. Isso aí não pode ser mentira, porque se a gente vê naves que aparecem no mundo inteiro e são relatadas por pessoas de crenças diferentes e tal, quer dizer que tem alguma coisa que não, visita. mas vamos então, analisar... Assim, a questão do relato, pra mim, eu tiro da parada. Sabe por quê? Mas a gente não pode desconsiderar o relato, sabe por quê? Porque relato, ele é muito carregado, primeiro, de viés. Ok, tá? Mas 200 povos tem viés? Tem, mas todos eles combinaram entre eles? Tem o seu viés. Mas eu não consigo acreditar, Sérgio. Cada um tem a sua cultura. Sim, cada um tem seu viés, mas agora ele falou, não tem como, principalmente para aquela época, a gente está falando isso antes de Jesus. Só de Jesus para cá já tem 2026 anos. A gente está falando de algo que aconteceu antes da vinda de Jesus. E não tinha como aquelas pessoas, 200 povos diferentes, relatarem a mesma coisa. Cada um tem sua referência. Não, ok, entendeu? mas todos eles têm uma memória de um acontecimento catastrófico de um dilúvio. Mas na mesma época? A questão, nem todos os relatos, se você for analisar os textos por textos, e eu já fiz isso, eles não falam nem sempre a questão de data. Eles falam que aconteceu... É um negócio... Mas é que nem todos os povos tratam sobre isso, né? Então, assim... Vai lá, para a segunda afirmação... É a seguinte, se Deus, né, é bondoso, misericordioso, e tu cá perfeito, fez a terra, né, fez o ser humano, e tudo direitinho, por quê que ele fez, vamos pegar aqui Pompeia, né, que o Cássio falou, por que ele fez um vulcão entrar em erupção em Pompeia e matar dezenas de milhares de pessoas, e por que ele fez uma tsunami, matar centenas de milhares de pessoas, agora em 2004, ali na região da Indonésia? Pra que fazer isso? Será que é o Criador destruindo a própria criatura? E aí é uma questão até que eu queria conversar, uma coisa, tá, galera, pra todo mundo aqui, tá? Eu não sei se vocês já conversaram com algum ateu por aí, eu sou muito diferente de todos que vocês já conversaram, porque eu tenho um ponto, cara, eu nunca abri a Bíblia na minha vida, então eu não sei nem o que tá escrito na primeira página, tá? Então é diferente, eu sei que vocês já conversaram com vários aí por aí, pela internet e tudo mais, tanto que eu falei aqui, não falei de brincadeira não, os ateus me odeiam. Pô, então, isso aí já é um ponto a se levar em consideração, porque como não tem como eu debater ciência se eu não sei se é ciência. Não tem como eu falar que uma estrela não emite luz própria se eu não ter o mínimo estudado sobre a matéria da estrela, né, o que é uma estrela. Então, nesse ponto aí, o Sérgio meio que deu uma derrapada, vamos dizer, né, você só consegue debater sobre um assunto, porque aqui são ateus comprovando que Deus não existe e cristãos comprovando que Deus existe, né, então não tem como ele vir somente debater o ponto de vista dele se ele não quer nem ter estudado, né? Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso, se faz sentido mesmo. Primeiro porque a Bíblia não é um livro de história fictícia, né? A Bíblia é um livro de histórias documentadas, é um livro documental,
que vai narrando, né, algumas passagens e tudo mais. E aí já até respondendo aqui do meu ponto, né, em relação a essa pergunta dele, por que seria Deus acabando com a própria criação e tudo mais? Poxa, a gente acabou de falar do dilúvio, que foi justamente sobre isso. O dilúvio foi simplesmente Deus olhando para a humanidade, falou, poxa, existe maldade demais na humanidade, e eu vou resetar, vamos fazer assim, né, eu vou dar um reset aqui e tá tudo bem se acontecer, pode acontecer. Mas a gente precisa entender o quê? Existe uma luta, existe uma guerra no espiritual. Nem tudo que acontece na Terra foi Deus que enviou acontecer. Deus, ele dá permissões, de acordo com que nós damos legalidade. E existe uma força espiritual das trevas que atua aí no bastidores, né, fazendo com que as coisas aconteçam. Então, não necessariamente Deus lá, poxa, eu vou mandar um tsunami lá em 2004 para matar todo mundo. Mas às vezes aquela região, ela deu legalidades. Vou trazer um exemplo, né? Em Rio Grande do Sul, pouco tempo antes daquela inundação, houve uma marcha para Lúcifer, né? Uma marcha para Satanás, onde bruxos e pessoas satânicos, né? Satanistas, fizeram uma ação de consagração àquela terra, àquela região, a Satanás. E aí, pouco tempo depois, aconteceu isso. Então, a gente precisa entender que não é também somente a luz da Bíblia, também a luz do mundo espiritual, que é relatado ali na Bíblia. Por conta disso, tá? Então, assim, eu nunca abri a Bíblia. Até um ponto, até para entender a posição de vocês com relação a isso. O pessoal fala que Deus é um ser bondoso, misericordioso e tal. Como que Deus pode matar o ser humano? Ele mata a própria criatura, Deus é o criador. Deus é bondoso, mas Deus é justiça, tá bom? Então não adianta, poxa, a pessoa tá em pecado, se acaba em pecado, Deus ama a vida daquela pessoa, mas ela abomina o pecado. Então não significa que só porque Deus me ama, a legalidade que eu abri em relação ao pecado vai impedir de que Deus permita que algo aconteça só porque Ele me ama. Não, Deus, ele é misericordioso, mas Deus é justiça também. Matando a criatura, essa que é a parada. Pode ir, valendo. E Sérgio? Pera aí só um pouquinho, sentou? Lá. Prazer. Prazer, tudo bom? Joel. Seu nome? Luiz Eduardo. Bom, Luiz. E aí? Perfeito. Sou teólogo, presbítero, também sou da área da tecnologia da informação. Boa. E pós-graduado em teoria do design inteligente. Porém, para agora, só uma observação, abre um parênteses bem rápido aqui, sobre a Mary Schweitzer e a carta dela, dá uma conversada com o Dr. Romulo depois, fecha parênteses. Agora para cá, duas coisas que eu preciso considerar. Primeiro, a discussão aqui, gente, querido ouvinte, a discussão aqui, ela tem a ver com algo que já foi respondido, tá? Já foi respondido pelo Dr. Norman Geisler, Dr. Frank Turek, Dr. William Lane Craig, até por C.S. Lewis e tantos outros. Em segundo lugar, a gente precisa entender, Sérgio, que essa discussão aqui não é científica. A gente tá falando no âmbito da filosofia, mais especificamente da teleologia, concorda? Não, dessa afirmação aqui? Dessa Sim. afirmação aqui eu nem tô querendo discutir, não, cara. Eu tô querendo mais entender. Mas você concorda que não é ciência, né? De você. É Concordo filosofia, na ciência, teleologia. concordo na ciência, Perfeito. concordo. Eu tô querendo entender a visão de vocês. Legal. Porque todos vocês, eu acho, né, acreditam que Sim. Deus é um ser perfeito. Ou de algum jeito. Se eu falar alguma besteira aqui, pode me corrigir também, viu, galera? Que é um ser perfeito. Onipotente, onibenevolente, onisciente. Aí ele cria o ser humano. E aí Trilema de depois ele vai lá e Epicuro. mata o ser humano? Trilema de Epicuro. Como pode que é? ele ser onisciente, onibenevolente, onipotente e permitir o mal? Essa resposta Não, não eu é. acho que nem é o mal, cara. O mal, Eu acho que não é a o mal. catástrofe, todos Eu os acho que, por problemas. exemplo, um vulcão entrar em erupção e matar Isso é mal. 20 mil pessoas. Isso é mal. Tá? Agora vamos lá. A resposta é bem simples. O Dr. William Lane Craig colocou, só que ela é simples do âmbito de vista intelectual. Existem dois problemas, Sérgio, realmente que a gente precisa dividir. O problema intelectual do mal e o problema emocional. Uma pessoa que acabou de perder o seu parente, eu como cristão vou abraçar e chorar junto. Agora, intelectualmente, a resposta é, eu no meu ponto de vista arminiano-molinista, Deus criou o melhor dos mundos para que o maior número de pessoas, ou todo o número de pessoas, seja salvo, respeitado o livre-arbítrio. E isso é bom. Significa que ele é onisciente e onipotente. E é onibenevolente. E a bondade dele também se expressa no Isso é muito interessante nesse primeiro ponto que ele falou que Deus ele criou a humanidade, só que ele deu algo que às vezes muita gente esquece, que é o livre-arbítrio. É muito interessante porque aí a gente entra no contexto da predestinação, né, que não faz muito sentido. Deus já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Sim, isso é verdade, ele sabe, mas não porque ele programou aquelas pessoas para serem salvas ou para serem condenadas, né? É o que eu sempre falo quando eu estou conversando. Deus não programou alguém para ser salvo ou para ser condenado, porque senão ia ser muito injusto. Poxa, eu estou firme na igreja, eu me dedico, vou lá e faço o meu ministério, faço o meu chamado, só que Deus me programou para ser condenado. Isso não é justo. Então, por que como que explica isso? Deus sabe quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, por conta de um ponto só, porque ele é atemporal, ou seja, ele está além do tempo. Imagina, quem já viu aí as séries, né, científicas, eu gosto muito, existe a linha do tempo, né? Deus ele está fora da linha do tempo. Então ele consegue ver o que já passou, ele consegue ver o que está passando agora e ele consegue ver o que vai acontecer. E vendo o que vai acontecer, ele sabe quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Mas ele não interfere nessa linha do tempo. Entendeu? Então isso é muito interessante isso que ele falou, que
porque entra um pouco nesse sentido, né? Existe o livre-arbítrio e por isso que as coisas acontecem. No sentido de que ele não te obriga a ir pro céu. Como ele te deu o livre-arbítrio, você escolheu o mal, nós escolhemos pecar, então Mas ele aí, no caso, eu não tô falando de nenhum mal de pessoa nenhuma. O cara tava morando ali, vivendo a vida dele, e Antes o disso, ele vulcão não veio e... Antes disso, há o mal. A presença do mal na humanidade já existia. Então, Ah, Deus tá. criou o melhor dos mundos para que Mas ele já todos criou o esses- ser humano com o mal dentro dele? Permissão. Uma coisa é o mal em potência, outra coisa Não, ele não criou o ser humano com mal dentro dele. O mal entrou a partir do Éden. Quando a serpente ali, né, na figura de Satanás, ele fala, olha, certamente vocês não morrerão comendo essa fruta, mas vocês se tornarão como Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí, a partir daquele momento, a escolha de fazer o bem ou a escolha de fazer o mal passou a ser do homem, do ser humano. A partir do momento, antes mesmo de comer a fruta, a Eva e Adão, né, escolheram comer o fruto. Então, a partir daquele momento, entrou o bem e o mal. Então, o mal existe aliás, o mal já existe na fundação do mundo, né? A Bíblia fala que a terra era vazia sem forma e as trevas pairavam sobre a face do abismo, né? As trevas já caminhavam na terra. mal em ato. Deus permitiu que o ser humano fosse livre. Isso é mal em potência, não é mal em essência, portanto, é plenamente plausível. E segundo lugar, se você é ateu, Sacani, você não consegue justificar o mal ontologicamente. Ou seja, para você é mera convenção social, que é um preço intelectual caríssimo. Por quê? Você consegue epistemologicamente conhecer o bem, você consegue sociologicamente viver ele, mas não consegue justificar. Porque para você justificar que objetivamente, não subjetivamente, existe o bem e o mal, você precisa de algo externo a você mesmo para justificá-lo. Legal, hein? Vamos aí pro último tema que eu quero mostrar aqui pra vocês, até porque o vídeo já tá longo, já passou mais de 20 minutos de vídeos aqui da gravação. Vou falar aqui sobre o tema 4, né? Esse aqui é essa cena, essa parte do vídeo é a parte mais vista aí, né? E o tema 4 é as placas tectônicas comprovam que a Terra não é jovem, que ela não foi criada como mágica ali por 7 dias, tá? Antes de tudo, né? Mais uma vez, vamos lembrar que a Bíblia fala, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E a parte da criação da Terra não significa que foram criados exatamente em 7 dias, né? Então, a cronologia de tudo, ela não é 100% assertiva ali na Bíblia. Ela é muito figurativa porque são coisas que, na verdade, foi dita pelo que a humanidade entendia naquela época. Senta aí. Eita, outra Bíblia. E aí? Pera aí, não, senta aí primeiro. Opa, e aí, Eberlin? Fala, Sacani. Tudo bom? bem? Outra Bíblia. Hoje eu saio daqui, cara. Daqui a pouco o demônio vai sair do meu corpo aqui, com tanta Bíblia assim na minha cabeça. Vai lá. E sai mesmo. Sérgio, eu E sai mesmo, Sérgio. Cuidado, hein? trouxe a Bíblia porque você disse que a gente só abre a Bíblia e que a Eu não, gente não... Você Eu não falou? disse isso, não. Ó, que hora que eu falei isso? E que a gente não Não, deve... peraí. Bom, a gente já vê aqui que existe uma certa tensão entre os dois aqui, né, já no início do debate, né, o Sérgio já tá desconfortável, você vê pela expressão dele, não sou nenhum especialista em expressão corporal, mas dá pra ver que a pessoa está mais desconfortada. Peraí. Tem uma Pra começar, declaração... Pra começar. Que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia, cara? Você fez Que uma hora? declaração que Eu? não dê palco para maluco. Eu? Sim. Cara, você fez uma declaração que eu sou o gordão mentiroso, cara. Existe uma certa rixa entre os dois desde antes do vídeo, né, coisas de internet, mas bora lá. Eu Tá, e nunca falei tá? isso. Não tá? Gordão Se eu achar, o que mentiroso? acontece? Se eu achar você chamando eu de gordão mentiroso, o que a gente faz? Olha, Não, se eu achar, o que a gente faz? e se eu achar que você falou que nós Não, somos beleza. não dá Eu palco posso- para maluco? eu posso Gordão Gordão falar disso mentiroso? mesmo. Você falou gordão mentiroso, vamos ver? Se eu achar, o que você faz? Ô, Sérgio, Não, o que você faz, cara? vai aí, acha Não, aí. se eu falar gordão mentiroso, então vamos lá. Cara, olha o nível. Gente, eu tô aqui pra defender ninguém, mas eu tô aqui pra defender a atitude de um cristão. Olha o orgulho, né, da pessoa. Poxa, se eu achar, o que você faz? Ô, Sérgio, se você achar eu falando isso, e eu talvez falei ali no calor do momento, eu te peço desculpa aqui na frente de todo mundo. Essa é a atitude de um cristão, mas bora lá. Ah, Vou achar que aqui, é porque você isso? falou um dia numa live. Ué, Cara, eu já chamei esse cara pro pau agora, porque já perdi a paciência com esse gordinho mentiroso. É um gordão mentirosão. Ixi, foi um gordinho mentiroso e um gordão mentiroso. Não fala do gordão, pelo amor de Deus. Cara, um gordinho mentiroso. Perdi a paciência com esse cara. Cara, eu achava que ele era uma pessoa decente, pelo menos. Ele é indecente. Gente, todo mundo tá Bom, aqui a gente tá falando de respeito, né, gente? Isso fica... É foda, agora, porque, como eu falei, o Sérgio, não tô defendendo ninguém, mas o Sérgio, ele pode ser um ateu, pode não acreditar na mesma fé do que eu, mas existe algo chamado respeito, né? Ele é muito respeitoso ali, com tudo que eu vejo, na verdade, dele, é sempre muito respeitoso, não sei por trás das câmeras, né? Mas, enfim, não justifica, né? A falta de respeito não é justificada. vindo no Brasil, o Sacani é um indecente. Porque ele não tem decência, ele não tem compostura. Ele mente descaradamente e ele mente sobre fatos que nós sabemos que ele conhece. uma live. Ué, tá falando que eu falei que você só abre a Bíblia? Não, cara, eu não falei que só abre a Bíblia, não. Vocês estudam a Bíblia, tá certo, ué. Então, aí, Sérgio, posso falar? Pode. Depende se você vai falar, Então, eu eu vou trouxe. interromper. Você me perguntou. Aqui não é Quando, ela, não. quando meu você sentou, você falou assim: lá vem o outro com a Bíblia, não foi? amigo. Foi, oi?
Se eu posso comentar sobre o seu Pode comentário? comentar, cara. Pode comentar. Então, eu trouxe a Bíblia porque você disse que não é para dar palco para maluco, porque Você a já falou gente que ia me só bater, cara, abre... também, lá no seu Instagram. Falou que ia dar 15 tapas na cara do Jaime, que era bom pra dar 15. Não é um só tapa, não. A gente tem que dar 15 tapas na cara dele. E até aí tá tudo bem. Sergião, Vai lá. Quando o Jaime coloca um pauzinho na boca de alguém Não colocou pau na e boca o de ninguém. chama de... Eu não- Poxa, cara, não precisa disso, né? A falta de respeito. Jesus, ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse com todo mundo ali, porque ele era Deus, ele era alguém que foi humilde, que respeitou todo mundo, que ajudou todo mundo enquanto ele estava aqui na Terra, além de fazer todo o propósito dele aqui, né? Que é vir, morrer pelos nossos pecados. Ele tinha todo o direito de dar 15 tapas na cara de alguém e ele não fez isso. Então, quem é nós, né? Quem seria nós para poder fazer isso? Mas bora lá. Eu fico indignado com essas coisas porque são essas pessoas que têm visibilidade na internet. São pessoas assim que se dizem cristãos dessa forma que têm visibilidade na internet. A minha fé, o meu cristianismo, acaba sendo distorcido por conta de pessoas assim que têm visibilidade que na verdade não representa uma comunidade cristã, né? Que anda com uma Bíblia. Pastor, eu não vi ele pôr pau na boca de eu ninguém, falei cara. assim, se o Jaime... Na boca de quem que ele colocou pau? Olha o cara aqui atrás, aqui, achando de rir. Sérgio, eu falei Ele assim... colocou pau Sérgio, na mesa ali. Posso não falar, pau na boca Sérgio? de ninguém, cara. Posso falar, Sérgio? Fala. Você é um cara educado, não é? Sou? Não, cara, não vou botar Calma, no tema, não. não vou deixar, Calma, cara. não, Não vou não. deixar. Você não vou deixar. disse- Sinto muito, Júlio. Isso é complicado também, porque, poxa, o pessoal do podcast aí, né, do Redcast, eles têm que intervir num momento desse, porque aqui a gente tá falando de falta de respeito. Só que, infelizmente, os caras sabem que isso aqui dá engajamento, né, dá views. Isso é muito ruim. Claro. Não vou deixar, não vou deixar. Aí você disse o seguinte, eu mandei bater, eu disse assim, se o João Paulo desse um tapa nele, ele teria direito, porque o cara foi ofendido. Então vamos lá. Teria certo? direito por quê? É na Porque lei de foi Deus? ofendido. A lei de Deus é essa, então. Ô, Sérgio, é a lei dos homens, Não, né? mas você- não- Cara, tá vendo? Isso que me deixa indignado. O próprio Serjão rebatendo ele com a própria palavra de Deus. Ele não tem direito de dar tapa na cara de ninguém, não. Jesus ainda até fala, né? Se alguém te der um tapa, que você vire a outra. Que se alguém te pedir a tapa, que você dê a túnica. Então, Jesus, ele nos ensina que nós temos que ser humildes, né? Que alguém me dê um tapa na cara, que eu tenho que ir lá e revidar. Isso é humildade, entendeu? Não justifica. O respeito tem que ser respeitado, é claro. E a honra de alguém deve ser respeitada. Mas, enfim, na minha Bíblia não ensina isso, não. Mas aí pra você vale a lei dos homens ou a lei de Deus? Eu sei, ô, Sérgio, Me Sérgio, responde. Qual a lei vale pra você? a lei de Deus? A lei de Deus. Então, na lei de Deus, se eu te der um tapa, eu tenho que receber 15. Essa que é a proporção? Olha, seguinte, quando você é Hã? ofendido, eu disse, ele teria direito. O Teria João direito. fez. Direito do quê? O Mas João direito fez. baseado em quê? O João Não, bateu ele não nele. fez, ué. Ele Por quê? fez. Porque ele é um Talvez homem que teme a talvez com Deus. medo, ué. Porque é só isso que eu quis dizer, Talvez com medo, Sérgio. ué. Só isso que eu quis dizer. vai lá. E a gente não usa a Bíblia. Outra coisa, você propôs um debate com criacionistas, certo? E nós não estamos discutindo geologia. Você não mandava os temas. Você mandou o tema na última hora. Não manda o tema, cara. Você Lógico mandou que não, na última hora. Lógico que não. E agora Não entendi, não sei se é alguma regra do programa, né? Mas você tem que estar preparado para defender aquilo que você acredita. Vou estudar o tema. Não, meu irmão. Se você estudar a Bíblia, você está preparado para bater alguém que fala que a Bíblia é mentira. você quer fechar só em geologia, Só sabe por geologia, quê? cara. Porque você Só- fala que Burululu formou, Só- certo? eu não falo nada de Você Burululu. fala que Eu não falo colocar de vida, eu não chompes, falo você falou que nada, eu não colocando falo nada disso, chompes, cara. chompes em vulcão Nada aquece. disso. Você outro dia disse Nada que disso. Sei nem o que é isso, pessoal. Isso aqui eu confesso que eu tô meio que perdido. Crio nasce em fumarola. Nunca Ou disse isso, você falou... Se eu abrir aqui e ver você falando que Crio nasce em fumarola, você admite que você falou que Crio nasce em fumarola? Qual que é o problema disso? Gente, é um cara que fala falando de de geologia. tudo, só chama a gente pra discutir. Só geologia. Geologia, É isso aí. mas o criacionismo não é geologia, Não. Claro que não. Ah, a mas gente te defende que um Deus fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Parou agora, que não, que Vilela é isso? não, cara. Você tá falando que o criacionismo não é geologia. Deus criou a Terra? Claro que sim. E a Terra é o quê? A geologia faz Geologia- parte do criacionismo. Então pronto, mas a ué. gente Então tem, tá aí, a ó, gente tá aí, tem já tá as respondido. nossas... Já refutou. Enfim, aqui que eu vejo o nível do despreparo é uma pessoa que foi para rebater, né, para atacar, na verdade. Então, isso aqui biblicamente falando pro termo cristão, falando, por exemplo, poxa, eu tô falando com o Mateus, que aqui eu tenho a chance, talvez converter essa pessoa, eu tenho a chance de mostrar para essa pessoa o que é o poder de Deus, como é Deus. E aí a gente tá vendo isso totalmente ao contrário, tá vendo ações, atitudes que tá fazendo a pessoa se afastar mais ainda da ideia de que, poxa, se Deus se isso aqui é ser cristão, pra que eu vou ser cristão, velho? Por isso que eu falo muito para homens, porque que é atitude de mulher que vai lá e ataca com todo respeito às mulheres, né, mas as mulheres que geralmente não têm esse controle, esse domínio, de estar, vamos pôr entre aspas aí, aguentando, né? Mas enfim. Valeu, obrigado. As nossas teses são sobre a origem da vida. Origem da vida eu não falo, que eu não sou biólogo. Você fala, claro, você falou Burululu formou, Sérgio. Você falou chompes em vulcão, você Não, falou mas que aqui no Crio se debate eu não forma vou debater isso, em cara. fumarola. Isso aí eu
Quem souber aí, ó, quem souber o que é Burululu e Chomp, sei lá o que no vulcão, comenta aqui embaixo aqui que eu fiquei curioso pra entender. Eu falo no meu canal que eu não debato com Você ninguém. Agora, disse, pra por debater, exemplo, que eu vou urânio não debater. decai pra hélio. E você riu junto com o cara no seu podcast. Urânio não decai pra hélio, Sérgio? Não faço ideia, cara. E por que você ri de mim, então? Você riu junto com o cara. você que não falou ri de que mim, ainda não. que o... Você não ri de mim, não? Ô, Sérgio. Você não ri de mim? Ô, Sérgio. Pera aí, Sérgio, então. eu não Galera, rio de ó, você, entra cara. aí, então. Você não ri de mim. Galera, entre aí no Cara, isso aqui é muito desnecessário. Isso aqui a produção tinha que cortar, cara. Porque olha a cara de quem tá lá atrás, das pessoas que estão lá atrás. Talvez estava indo tudo muito bem até ali, mas quando chega num momento assim, acho que quando falta o respeito, começa a virar ataque. Não, o programa é muito ruim, o cristão é muito ruim, o ateu é muito ruim, enfim, é ruim pra todo mundo. canal do Marcos Ebner agora. Até se inscreva no canal dele, Sim. entendeu? Marcos Ebner, nunca ouvi falar. Confesso que eu não conheço. Entre lá, se inscreva e veja quantas vezes ele riu de mim. Aliás, quantas vezes ele e o João Paulo me usaram na capa dos vídeos dele. Aliás, hoje... Claro, Peraí, claro, sim, Sérgio. aqui não é o Vilela, não. Aqui não é o Sim. Vilela, não, meu amigo. Antes desse debate aqui, os caras Ô, Vilela, curto os podcasts do Vilela, viu? Né? Nada contra, não. estavam fazendo live. E o que vocês colocaram na capa? O que nós colocamos na capa? Você sentado aqui. Aí, ó. Tá vendo só? Então, Claro. E o que nós fizemos no final da live? Você sabe, Sérgio? Graças a Deus eu não vi. Nós oramos por você, Sérgio. Pedimos Valeu, a obrigado, Deus que tamo te junto desse aí. sabedoria. Nós viemos aqui não para debater com você. Quando eu debato e critico, não... Cara, olha pra você ver. É porque o termo cristão, ser cristão, se tornou algo muito famoso, né? Muito bonito eu falar que sou cristão. É porque não faz sentido um cara chegar atacando como atacou e falar que, poxa, eu orei por você. A Bíblia fala que a oração de um justo tem muito poder, né? Tem muita eficiência. Isso aqui não é justo, né? Não é justiça. Justo é o Sérgio atacar ele fala, Sérgio, ó, não tô aqui pra te atacar. E eu oro por você todos os dias. Não ao contrário, eu te ataco, mas mesmo assim eu oro por você. O Sérgio que tinha que orar por ele, né? Nós que temos que orar pra essa pessoa meio que ter um pouco mais da essência de Cristo dentro de si. Né? Então, não faz sentido nenhum. Ele mesmo se refuta, ele mesmo se contradiz. Não é você, Sérgio. Não sou eu. Eu oro por você diariamente, Obrigado, Sérgio. Minha mãe ora também, Oro cara. também. Um monte de gente ora. A gente ora para que Deus te dê sabedoria. Eu não combato você, Sérgio, eu combato os seus argumentos. Quando você chega como o maior divulgador científico do Brasil, que dizem que você é, e você fala para os pessoal que tá formando crio em fumarola, que colocar chompes em vulcão, a vida surge. Não sou nem o décimo Se você maior, fala cara. que a teia tá provada na nossa geologia, gente, não tem provadíssimo. não tem nenhuma teoria que explique a teoria da formação da Lua na Terra. Quando você passa essas inverdades... Não vou dever... Não, claro, eu tô aqui. Bom, pessoal, eu já vou parar o vídeo por aqui porque fica desconfortável. Eu estou desconfortável em toda essa situação. Eu fico triste porque, como eu falei, são pessoas assim, são cristãos dessa forma, são pastores dessa forma, tem visibilidade na internet. Infelizmente, a internet, ela é infelizmente não, né? Mas felizmente a internet ela é um meio de comunicação muito grande. O meu vídeo hoje, com a inteligência artificial, nas próprias ferramentas, por exemplo, aqui no YouTube, o meu vídeo hoje, ele pode ser traduzido por uma IA em tempo real por um cara lá do Japão. Então, olha o poder de alcance que tem, né, essas ferramentas. E, infelizmente, são essas pessoas que têm visibilidade. Vocês que estão assistindo aí, dá mais palco para esse tipo de pessoa. E é por isso que o evangelho está sendo tão atacado pelo mundo. Né? A Bíblia já dizia que a gente sofreria esse tipo de perseguição, esse tipo de coisa, mas, poxa, a gente está falando de gente dentro de casa, né? Pessoas que se dizem ter a minha própria fé agindo pior do que o ateu. O ateu que está sentado aqui nem sequer atacou da mesma forma que o Marcos, né, Marcos Ebner aqui está atacando. Então, assim, né, eu fico triste porque um conteúdo que às vezes faria sentido estar chegando para as pessoas é ignorado e um conteúdo como esse é compartilhado por todos, né? E, enfim, e aí isso é muito ruim, porque o evangelho que está se propagando é um evangelho que não se diz ali a respeito do que é ser cristão. E mais uma vez eu quero te convidar para estar se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não me segue ali nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no Twitter, quase não posso, mas estamos lá também. No Facebook também, então @o Papo com Propósito. Então espero vocês lá, me siga lá, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para ajudar um evangelho, né, um cristão que leva uma palavra de arrependimento para as pessoas chegarem para mais pessoas, tá? E eu te vejo no próximo vídeo e até lá, tamo junto.